Olá, caros amigos e amigas, seguidores do programa Passa a Bola. A semana começou com a Taça da Liga. Portanto, 3 jogos em que os 3 grandes intervinham e eram claramente favoritos e confirmaram esse favoritismo ganhando folgadamente os seus jogos. António Moreno, peço-te uma rápida análise a esses 3 jogos em que o Benfica ganhou tranquilamente ao Tondela, o Braga também ganhou a Santa Clara e o Sporting goleou o Albergue. Não há muito o que dizer. O Benfica, são jogos para queimar. Esta taça não significa nada. O Benfica já se sabia que ia ser simples. O Tondela já vinha de levar um saco deles, já tinha levado um saco do Sporting. Mas o Benfica não fez grandes mudanças na sua equipe. Isso quer dizer que Mourinho quer sistematizar talvez o Mourinho tem que tem que os experimentar, tem que estes 3 ou 4 jogos, não tem tempo para treinar a jogar. Hein? Ele tem que os experimentar. E pelos últimos resultados... Ao invés do Sporting, que mudou praticamente a equipa toda. Pelos últimos resultados... Também não, o Sporting também mudou. Mas pelos últimos resultados, o Mourinho tem acho que as mexidas que ele tem vindo a fazer têm estado a resultar. Mas ali era um jogo para fazer isso. Porque já é uma equipe, não é uma equipe fraca que não dê para experimentar. Mas também não era assim tão forte que corresse risco. E não correu. Aquele depois, ainda por cima, o árbitro ainda ajudou ali um bocadinho com naquela cena do penalti e tal. Aquilo tornou-se depois um passeio. Nem dá para falar do Benfica, porque aquilo era um jogo... O Braga também goleou o Santa Clara. O Braga está a jogar muito bem. O Braga não é só o Santa Clara, o Braga está a jogar muito bem. O Braga lá fora tem dado cartas. Nós aqui é que foi um bocadinho displicente. Começou mal. Não se entende aquela derrota com o Guimarães, não se entende. Há ali um jogo ou 2 que não se entendem. Mas os outros entendem-se bem. E viu-se ontem, por exemplo, que o Braga está... a equipe está bem trabalhada, está muito bem trabalhada. O Sporting demonstrou talvez que tem melhor plantel em profundidade, não? O Sporting, nem vale a pena. Eu já disse isso. O Sporting tem ali 5, 6 jogadores, mas o Sporting... Quer dizer, quem tem o pote tem tudo, pá. Aquele moço em forma é fantástico. E depois tens ali, o Trincão também está muito bem, tem ali uns rapazes que eu nem o nome conhecia, Brocheles e os jogadores da formação. E eles vão entrando. Aquele João Simões, por exemplo, tem vindo a crescer, que é uma coisa... Fez um João, ainda tem que ser gerido, ainda ali os tempos de utilização têm que ser bem geridos, mas fizeram um bom jogo e tem ali pernas para andar. Eu era das que achava que o Sporting este ano não era capaz de não durar tanto tempo ao longo principalmente quando viesse o inverno, mas já não sei. Se aqueles tipos pegarem ali destaca, os que trouxeram, já não sei não. Aquilo promete muito. Fernando Jorge, o Sporting demonstrou que tem o melhor plantel da Liga? Bem, deixa-me dizer só aqui, jogo com o Albergue. Isto é um resumo muito fácil de fazer. Relativamente à Taça da Liga, já sabem qual é a minha opinião, que por mim nem sequer existia. Está a mais no cômputo geral aqui do campeonato. É preciso descansar e isto não tem interesse nenhum. Ou então, façam de outra maneira. Os primeiros 4 do campeonato passam logo à final fora e o assunto está resolvido. Portanto, isto é passageiro para mim. Aqui só vou dizer 2 coisas muito rápidas. Um treinador mediano, que eu continuo a considerar que o Rui Borges é um treinador mediano, mas é um treinador que não é medroso, e provou isso porque praticamente jogou com uma equipa em que alguns têm jogado a titulares, outras vezes não têm jogado, portanto são titulares indiscutíveis, mas mandou os outros 11 para a bancada. Isso é um treinador que não tem medo. Arriscou muito bem contra um Alberca que não tem muito má equipa. Atenção. O Benfica, com um treinador consagrado, quando devia, na minha opinião, ter feito rigorosamente a mesma coisa. E porquê? Porque está farto de dizer, quer o Bruno Lage, quer o sabe muito de futebol, chamado Rui Costa, etc., que o Benfica começou muito tarde, está com poucos jogos, a equipa ainda não está preparada fisicamente nem nada. Ora bem, então é preciso descansar os jogadores, até porque o Benfica tinha um jogo importantíssimo agora contra o Bayer Leverkusen na terça-feira, ou quarta-feira. E, portanto, em Guimarães, o que é que podia acontecer? Por acaso não aconteceu. Mas vamos supor que o Benfica não ganhava em Guimarães.
sabes o que é que iam dizer? Porque é que jogaram contra o Tondela, que é a pior equipa do campeonato, que eu já disse aqui várias vezes. Portanto, das duas uma, o Mourinho é pragmático, está no pragmatismo, e então joga com os melhores, o que ele entende ser os melhores, não é? Para não perder, pelo menos para não perder, não é? Para não ser chumbado. Bem, portanto, qualquer um dos jogos foi demasiado fácil. A única coisa que se comprova aqui é que é um pouco contrariando a opinião pública e a opinião de alguns benfiquistas consagrados, nomeadamente o seu presidente, quando diz que a formação do Benfica é a melhor do mundo. Não se vê nada. Porque eu estou a ver é a melhor formação do mundo o Sporting. Ou uma das melhores do mundo. Porque eu vi aqui jogadores do Sporting de categoria. Mas também já vi na B. Atenção que eu já disse isto aqui a semana passada. Já vi na B. Eu não vejo eles a jogarem, a serem lançados. Ora, um jogador que joga 1 minuto ou 2, vai entrando na A, 1 minuto ou 2, um jogador não pode render, nem a gente pode ter uma noção do que o jogador isso vai ser. Isso não é nada, isso não é lançamento nenhum. Eu no Sporting vejo jogadores aqui, são lançados, jogam o jogo todo, e atenção que estamos a falar nos 11 titulares, quase todos indiscutíveis do Sporting, ou melhor equipa, foram para a bancada, não foram para o banco. E isto é uma atitude corajosa da parte do Rui Borges. E eu aí tenho que bater as palmas. Não é? Tenho que o apoiar. Esteve muitíssimo bem o Rui Borges. Quando tiver que levar a crítica, leva tão bem. Mas neste aspecto esteve muito bem. Foi um indivíduo audaz, sem medo, e verificou que tem lá jogadores para o futuro. Porque os pôs a jogar. E não pôs no banco para depois ir buscá-los. Como costumam alguns fazerem. A coisa está a correr mal, lançam os metralhas todos lá para dentro, não é? A pólvora toda, ou a carne para canhão, como se costuma dizer. Portanto, é um jogo, uma taça da Liga sem interesse nenhum, absolutamente nenhum, porque isto está feito de tal maneira para irem os grandes à final. Os grandes. Portanto, isso não tem interesse nenhum. E para o espetáculo e nem da taça da Liga? Nem sequer dá uma hipótese de o vencedor, neste caso eram os grandes, mas, por exemplo, os grandes, como já estão apurados para a Champions League, para a Europa League, etc., tinham uma possibilidade de haver aqui para a Conference League, por exemplo, o vencedor da Taça da Liga, ou aquele que fosse à final, não é? Se fosse uma equipa daquelas, dos 4 primeiros do campeonato. Nem sequer isso equaciona. Portanto, é uma Taça da Liga sem interesse nenhum. Entretanto, o campeonato da Liga continuou, o Sporting jogava em casa novamente com o Alverca, confirmou o favoritismo não com tanta facilidade. Foi um jogo mais difícil, mas mesmo assim o Sporting pôs claramente. António Moreno, o que é que te apraz dizer sobre este Sporting Alverca em repetição, mas agora para a Liga Betclic? Pois aqui a diferença é só, de facto, foi a equipe são equipes diferentes. Mesmo o Alverca também mudou ali alguns jogadores. E o Alverca, Alverca mudou completamente. Eu não estou muito... Sim, porque tem... O Alverca é igual. O Alverca tem 30 jogadores, são muitos jogadores. Mas são todos novos, entraram todos... Sim, daí talvez a dificuldade em mostrar entrosamento. Tem o treinador novo e o treinador aqui, pronto, foram contratados agora, está a fazer 25 jogadores, pá. 25 Exatamente. jogadores. É muito difícil agora entrosá-los. E então tem que os dizer. É aquilo que eu disse do Mourinho. O Mourinho também conhecia os jogadores do Benfica, seguramente. Mas uma coisa é conhecê-los, outra coisa é vê-los no trabalho diário. E a relação dos com os outros. Aqui no caso do Alverca, está ali um trabalho um bocado complicado, porque este andamento não é fácil. Se eles têm resolvido isto a tempos e horas, pode ser que agora estivessem... Mas o Alverca vai lá, está bem. Fizeram um bom jogo. O melhor do Sporting foi, como tu disseste há pouco, consagrou o Pote como um jogador fantástico, faz um golo fantástico. O Pote sempre foi bom jogador, claro. Mas o Pote é capaz agora de arrear, chega a uma altura da época que começa a ficar mais agarrado e rende menos. E aí ressente-se, a equipa ressente-se, já tem sido todos os anos isto. Mas enquanto estiver a jogar assim, volto a repetir. O ano passado teve uma lesão grave e teve muito tempo fora. Isso foi outra coisa. Eu penso que ele está a recuperar a forma. Ele já está há uns anos no Sporting. Chegou, e vai continuar. Houve 2 épocas que fazia golos de toda a maneira efetiva até. Mas depois afundava. Depois tinha ali... Porque fisicamente o Pote não é o Rios, nem é... Mas é um jogador. O Pote é um jogador fino, é um jogador não é um jogador de choque, é um jogador que se desgasta com muito mais facilidade que fisicamente.
Mas pronto, mas o Sporting fez um bom jogo. Até foi um jogo agradável, este Sporting Alverca. Fred Jorge, o Sporting, agora com as primeiras, digamos, com o 11 mais titular, não teve tantas facilidades como na Taça da Liga, mas mostrou que realmente é uma equipa a ter em conta para o título. Sim, é normal acontecer isso, porque o Alverca, como eu disse há bocado aqui ao Moreno, compraram 25 jogadores, portanto isso não é muito fácil para um treinador pô-los a jogar em pouco tempo para já, não é? Tem bons jogadores, tem boa equipa, são tudo rapazes novos, não é? E alguns até desconhecidos, mas com algum talento. E atenção a esta equipa do Alverca, que eles vão fazer bons jogos e vão fazer uma boa pontuação. Acredito neles. Para mim, a pior equipa o mais baixo é do Tondela. Já está visto. E do Aves, e ainda bem, porque eu vou manter a minha opinião. Estou mortinho que este Aves vá direitinho, porque os vigaristas, para mim, têm aqui todos. Ou para a cadeia, ou neste caso, descida de divisão. E por aí abaixo. E pode ser até que tomem conta depois do Boa Vista e subam o Boa Vista. Pode ser. Assado, não é? Porque agora a importância é as SADs, não é? Vamos ver. Pois. Relativamente a este jogo, é preciso dizer que o Sporting tem aqui, quanto a mim, um problema. Há dois jogadores que estão a jogar um pouco abaixo. Começaram bem, nomeadamente o Trincão. Está um pouco abaixo fisicamente, está cansado, porque são muitos jogos. E o Morten Ullmann, que não está ao mesmo nível que estava a jogar. Deve estar com a cabeça na Inglaterra, provavelmente. Não é? Eles dizem que ele não sai, mas provavelmente tenho dúvidas se em janeiro o Morten Ullmann não vai embora. Acho que está muito distraído dentro do campo, é na mesma coisa. E um pormenor importante, é que eu não o vejo agora a resmungar por tudo e por nada. Está muito mais passivo do que o que estava. Ele era treinado sempre em cima do árbitro, sempre a chatear o árbitro. Também não tem razões para isso. Bem, a coisa também tem corrido bem. Estão a fazer um bom campeonato. Tiraram do jogo com o Porto, em que o Porto foi superior ao Sporting, ganhou muito bem. E, portanto, o Sporting não fez mais que a obrigação contra esta equipa ganhar os 3 pontos e manter-se ali claro no cabeça do campeonato. Outro jogo muito importante da jornada seguia ser em Guimarães. O Benfica é sempre ia visitar o Vitória, sempre um jogo tradicionalmente difícil. Em Guimarães, a massa adepta do Guimarães como que empurra o seu clube para defrontar os grandes com grande agressividade. O Benfica entrou, como de costume, muito lento, parado, uma primeira parte amorfa. Depois, ao intervalo, Mourinho retificou algumas coisas e o Benfica acabou por vencer folgadamente. Fred Jorge, o que é que tu achaste deste jogo de Guimarães, em que teve 2 casos, uma expulsão do Vitória e uma possível expulsão de Sudakov, que o árbitro apenas amarelou? Bem, este jogo aqui entre o Vitória e o Benfica, esperava-se uma vitória mais difícil do Benfica. E tem dois comentários, ou 2 jogos distintos. A primeira parte e depois a segunda parte do Benfica. E do Vitória também, porque também jogou com o Benfica. É preciso dizer que este Vitória vendeu os 5 melhores jogadores que tinha para pagar o passivo ou para baixar o passivo. Portanto, não é difícil dizer que o Vitória tem uma equipa mais fraca, ou não tem treinador, também é novo. Estava lá o Luís Freire e foram buscar o Luís Pinto, que tinha feito um bom trabalho na segunda divisão. Mas não é a mesma coisa, não é? Porque o Tiago Silva, por exemplo, faz muita falta nesta equipa, do Guimarães. E outros, Tomás Andel, que está a jogar, é titular. E agora ouvimos contra o Porto. Para mim foi o melhor jogador do Estrela Vermelha em campo no Estádio do Dragão, é preciso não esquecer isso. E, portanto, são jogadores completamente de outro nível. Tenho aqui alguns rapazes novos, foram algumas aquisições, e o Guimarães, para o meio da tabela, não vai mais do que isso. Tem equipa para é uma equipa relativamente muito longe dos relativamente ao Benfica, eu esperava uma maior dificuldade do Benfica, tendo em atenção aquilo que eu disse anteriormente relativamente à Taça da Liga. O Benfica jogou quase que os mesmos, com algumas alterações aqui. Bem, mais uma vez chego à conclusão, vou dizer aqui uma coisa que a maior parte dos benfiquistas, alguns vão concordar, aqueles que percebem de bola, como o presidente do Benfica, como é evidente. Os que não percebem de bola não vão concordar comigo. Tenho a dizer que, para mim, o Leandro Barreiro
com esta equipa que o Benfica tem, com estas aquisições que o Benfica tem, com esta maneira que o Benfica está a jogar, quer com o Lage, quer com o Mourinho, é titular indiscutível. E o Mourinho já veio dar um bocado de dicas. Agora, porquê é que o Leandro Barreiro não é titular indiscutível nesta equipa? Porque é preciso ter um treinador, não é, sabático, um indivíduo com um perfil e pragmático, como é o Mourinho, e com uma determinada áurea a nível mundial, que não tinha o Bruno Lage. Porque o Bruno Lage pecou por um problema muito grave. É que comprar um jogador chamado Sudakov por 30 milhões e o Barreiro ter que jogar naquele sítio é complicado. Porque depois caíam as questões dos jornalistas a perguntar: mas não foi o senhor que escolheu os jogadores, foi buscar o Sudakov porque precisava dele? Então tinha lá o Leandro Barreiro. E podemos ir ver outros. E já vamos ver aqui porque é que eu considero que o que percebe muito de futebol não percebe nada. Quanto a mim, de gestão ainda muito pior, dilapidou mais 75 milhões assim em 3 penadas. Eu vou tirar aqui 3 penadas. Olha, começámos pelo caso do Wallner. O Wallner estava um jogador banal. Conseguiram pôr este jogador banalíssimo. E ao conseguirem pôr este jogador banalíssimo, porque jogou a defesa esquerda, a defesa direito, jogou a trinco, jogou a extremo direito, jogou a extremo esquerdo, ele já nem sabe o que é que havia de fazer. São muitas tarefas para um jogador e banalizaram este jogador. Ele agora foi colocado ali para o Mourinho e dificilmente o Mourinho vai tirar. Porque ele é superior aos dois que estão de fora. Quer ao Bá, quer ao Dedic. Dedic, 15 milhões, sem necessidade, na minha opinião. O Wallner vai se manter ali porque o Mourinho não vai tirar um indivíduo que está ali a não sofrer golos. A defesa do Benfica está bem. Tem outro futebol. Tem outro futebol e ele até vai lá à frente e tudo, fez algumas jogadas. O Tomás Araújo vai alternar um pouco com o António Silva. São dois jogadores, bons jogadores. O outro problema é o Richard Rios. Eu só dou o benefício da dúvida ao Richard Rios, já disse isto várias vezes, porque é um indivíduo com atitude, é um indivíduo competitivo, é um indivíduo que é um animal fisicamente. Portanto, tem 90 minutos, ele corre. Mas isto não é para fazer maratonas, não é? Agora, é mais um que está ali, que ainda não está bem integrado, também veio do Brasil num futebol completamente diferente, com outra pedalada aqui a nível europeu e outra tática, porque aqui joga-se mais taticamente do que no Brasil. O Brasil tem mais espaço para jogar e nota-se mais o que fazia o Rios do que aqui. Depois temos o Benfica, falta-lhe extremos, não tem extremos, porque eu não considero o Prestiani, não é extremo para mim, é quando muito joga ali como o Mora atrás do ponta de lança. Portanto, sim, numa posição é o lugar dele, não é ali. Semelhante. Depois dizem, o Prestiani pode, não faz muita coisa nem nada. Mas não é fácil um jogador estar deslocado, assim como o Sudakov também está deslocado, atenção, está deslocado, que ele deve recuar mais no campo, mas para recuar mais no campo tem que sair o Rios, um deles tem que sair, que é para ele pegar na bola e amassar para a frente. Pronto. Portanto, depois temos outro, o Dodi, para mim é um extremo, o Dodi é um grande jogador, é um bom jogador, acho que é um jogador acima da média. Tecnicamente até acima da média, só tem um defeito, não levanta a cabeça e não dá a bola a ninguém. No dia em que ele definir melhor aqueles passos e aquelas rupturas que ele faz, ele depois muito dificilmente vai ter essas coisas. Muito dificilmente ele vai se tornar outro jogador, até mesmo para a própria equipa. Depois, temos o Enzo, muito bem, está a evoluir, vê-se que é jogador. Mete bem as bolas na frente. O Tomás Araújo é outro indivíduo completamente diferente do António Silva. O Tomás Araújo tem a possibilidade que o António Silva não faz, que é vir para ali abaixo e encostar à frente e ligar o jogo do Benfica. Finta 1 ou 2 e vem para ali abaixo com relativa facilidade. Joga melhor de cabeça, é mais incisivo de cabeça, mais rápido até do que o António Silva. E depois temos o Samuel Dal, está a posicionar-se, está a melhorar substancialmente. Já se viu agora, nesta segunda parte, aqui em Guimarães, o Dal esteve muito bem, muitíssimo bem, fez um grande golo, não foi só pelo golo, mas esteve muito bem taticamente e a ajudar a apoiar. E tudo. Portanto, esteve bem. O Trubinho não dá mais do que aquilo, não é? Aliás, até tem um canto, porque aquilo é de bradar aos céus, como é que largam a bola das mãos, que a bola é dele, distraiu-se provavelmente. E temos um Nicolas Otamendi. Quando um treinador, aureliado como o Mourinho, consegue dizer uma coisa que eu também aceito, ora o Benfica ter 5 ou 6 Otamendi, quando um indivíduo com 38 anos é dos melhores em campo. Sempre. Portanto, isto quer dizer que a equipa é fraca.
E à conclusão que eu chego, este Benfica é fraco. Por isso é que eu digo que o Leandro Barreiros dinamitou o Benfica na segunda parte. E o Sheldrup também, que fez o melhor jogo, quanto a mim, na segunda parte do Guimarães. Encaixou bem. Então, o Guimarães também estava cansado, recuou mais um bocado as tropas para trás e, portanto, o Sheldrup teve mais espaço ali para fazer aqueles dribles e ser mais incisivo no 1 para 1, que ele consegue fazer isso com alguma facilidade. Ainda tem que aprender também, e é um rapaz novo e tal. Bem, mas não há necessidade de ir buscar estes jogadores, gastar tanto dinheiro. Estamos a falar, eu falei aqui em 3 jogadores, mas falei em 75 milhões. Claro. Desperdício. Porque a pergunta que eu faço é esta. Eu tiro estes 3 jogadores e vocês veem alguma diferença dos que lá estão, ou de alguns da B que podem subir e jogar mais, sem estes 3 jogadores? Não vejo nenhuma. Portanto, há aqui outra vez mais um ano em que se desperdiçou dinheiro escusadamente. Porque, na minha opinião, se eu fosse presidente, quer fosse presidente de qualquer clube, um jogador de 30 milhões era titular indiscutível. E eu não vejo estes jogadores de 30 milhões para o Campeonato Português, que já estão quase ao nível do que se faz numa lá Premier League e noutros, estão-se a comprar jogadores por esse valor, em que eles são titulares indiscutíveis. E o Benfica aqui, sim, gasta 100 milhões, 4 indivíduos, ou 3 titulares indiscutíveis. Porque fosse quem fosse o treinador, e para um indivíduo que até jogou a bola, e foi um grande jogador de futebol, mas não mais do que isso, chamado Rui Costa, andou lá dentro do campo, sabe muito bem. Então tinha que questionar o treinador, nomeadamente o Bruno Lage, porque ele assumiu que a equipa está formada por ele, foi dar-lhe aquilo que ele pediu, tinha que lhe perguntar, diz-me uma coisa, mas isto é titular indiscutível? Não, é para vir coisa, não, se é para vir somar, então vamos aqui à coisa, como dizia o Mourinho, e eu subscrevo totalmente. O Mourinho disse esta frase aqui há muitos anos, que para ganhar o Campeonato Português ainda está atualizada, quanto a mim. Para ganhar o campeonato em Portugal da treta e da farsa, não é necessário ir buscar jogadores ao estrangeiro. Há aqui no Campeonato Português, e nós vemos aqui nas várias equipas. Depois, para se fazer uma gracinha, ou ir pelo menos até aos oitavos de final, ou quartos de final, da Champions League, da Europa League, ou mais à frente um passo, depois é conforme o sorteio, não é? Porque também pode ser o sorteio fácil ou não, ou as equipas que nos aparecem. Sim, senhora. Compra-se então, gasta-se 100 milhões e vai-se buscar 3 individualidades, mas 100% insubstituíveis. São indivíduos que vão lá para dentro e são insubstituíveis. Não é para andar no banco a aquecer o banco. Nós já tivemos isto o ano passado com o Artur Cabral e com outros jogadores que andaram a aquecer o banco, jogadores de 20 milhões. E este ano já aumentámos a fasquia no Benfica. Já passámos dos jogadores de 20 milhões para 30 milhões no banco. Que vão para o banco. E o Mourinho já viu isto. E eu digo aqui que estou mortinho porque chega janeiro, só para ver, estou a ver mais ou menos quem é que o Mourinho necessita, quem é que o Mourinho quer ir buscar. 3 jogadores, são 3 jogadores que já estão apalabrados. Tenho quase certeza que estão apalabrados. Eu quero ver quem são esses 3 jogadores e para que lugares é que vão ser esses jogadores. Porque isto vai dar polémica, não é? Isto vai dar polémica. Moreno. Portanto, uma vitória indiscutível do Benfica. Sim. Os casos da arbitragem. Há um pisão, sim senhora, do Sudacol. Outro árbitro qualquer até o poderia expulsar, mas eu já vi expulsões. Até já vi o Otamendi a ser expulso quando fez um corte de cabeça no chão. Portanto, como aqui já vi um porco andar de bicicleta neste campeonato, relativamente à outra jogada, acho que está completamente correto. Não concordo com o Luís Pinto quando diz o que se vê do Blanco, ele só a puxar os calções. Bem, se ele tem entrado mais um bocado, até arrancava o Leandro e ele vinha, mas era para o hospital. Toda a gente viu isso. Sola alta, isso é uma entrada completamente diferente. Portanto, em termos de arbitragem, não houve influência. António Moreno, achas que Mourinho é que ganha o jogo ao intervalo com a mensagem que passou, em que o Benfica realmente tem um quarto de hora avassalador, fruto talvez das palavras de Mourinho e da mensagem que ele passou? O que é que tu achas? O Benfica não perdia este jogo, daquilo que me pareceu logo inicialmente. O Benfica não perdia este jogo. A primeira parte, pronto, não é famosa. Aqui não era perder, era ganhá-lo. O Benfica não vem, tinha que o ganhar. O Benfica não vem fazendo grandes exibições nas primeiras partes, nem nas segundas, mas tem vindo a crescer, tem vindo relativamente a crescer. Até porque tem a ver também com o que se tem dito aqui, que o Jorge também falou. Aliás, o Jorge descascou quase individualmente os jogadores, bem.
há o pormenor, de facto, do entrosamento dos jogadores que chegaram. O único, dos que vieram de fora, o único que não precisa de entrosamento é o Sodakov e é aquele que não adianta, já não entrosa nem desentrosa. Ele não sabe mais nada. Os outros, sim. O Enzo já melhorou muito. Sim. Já não é o mesmo jogador. E o Rios, se for jogar para o... Eu continuo a defender que ele perde bolas com alguma facilidade. Não pode jogar, não pode fazer aquele tipo de jogo. Se ele for jogar ali para a interior direita, com liberdade de ação, o Rios, logo quando ele aprende a jogar com as pausas do campeonato português, que são diferentes do brasileiro, ali eu acho que não há. Lá consegue respirar, aqui não. Isso é ultrapassado. Relativamente o Benfica não dá, mesmo assim, o Benfica não dá mais. Essa coisa de dizer, foi uma expulsão e depois... Não, o Benfica já jogou com 10 jogadores e empatou. Com equipes mais fracas que o não é significativo, facilita um bocadinho. Mas não é significativo. Aliás, o Guimarães, se não fosse o Ribas, levava mais. O Benfica tem vindo a crescer. Tem vindo a crescer. De facto, o Mourinho. Mas mesmo os antecedentes, o Benfica, não sei se sabe, nunca tinha feito tantos remates num jogo, já mesmo com os pequeninos, mesmo com os albercas desta vida, não tem feito. Pronto, outro pormenor de Mourinho, acho que ainda só sofreu 2 golos em 7 ou 8 jogos. Portanto, o Benfica voltou quase à média em termos de remates à baliza, enquadrados e não enquadrados. Quase à média, que é normal para uma equipa grande. Para uma equipa desta, sim, que era o que devia ter feito. Foram 17 remates só na segunda parte. Era o que devia ter feito o Braga ontem. Não fez nenhum, se fizesse uns 3 ou 4 ou 5. Se calhar a coisa era outras. Mas o Mourinho, o efeito Mourinho nota-se em todos os aspectos. O respeito dos árbitros. O árbitro já não olham para os jogadores do Benfica da forma que olhavam com o Lage lá à frente. Já há sempre aquela... O respeito tinha muito bonito. E mesmo os treinadores, este rapazelho, estava a pensar que estava a falar que estava a falar para o Lage. Quando mandou aqueles bitites, que e tal, tem sorte, fizeram... Não, estava a pensar que estava a falar com o Lage. O Mourinho só fez uma frase. Eu também já fui parvo, quando tinha dado dele, era parvo como caraça. Bastou isto. Não utilizou estas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. E o rapaz, para outra vez, já nem se mete outra vez. Portanto, o Benfica tem... Já disse mais parvoíces quando era da idade dele. Sim, é uma coisa parecida. Ou não disse mais, mas quando era da idade dele também era parvo. Também dizia disparados. Sim, o Mourinho é imbatível a nível de conferências de imprensa. Eu só receio é que é imbatível a muitos níveis. E eu só receio é que o Mourinho, porque o Mourinho depois quer o poder, o Mourinho é insaciável, quer o poder todo. Fora, dentro. Aliás, no Benfica já fez isso. Ele foi-se embora por falta de reconhecimento interno. Quando apertou com o Manuel Vilarinho, amigo, você assina aqui, eu faço isto e faço aquilo. E não tinha a estaleca que tem hoje. Portanto, o Benfica corre sérios riscos com o Rui Costa ou com o novo também é um bocado mole. O concorrente Noronha Lopes, vamos ver isso, vamos ver. O Benfica corre sérios riscos de ficar sequestrado, ficar um bocado na mão do... ter alguma dificuldade na comunicação não quer dizer que seja um homem mole. Não, estou a saber que o homem é frouxo, não pode, ele não pode comunicação. Mas de qualquer maneira não quero ir por aí, nem me quero meter nisso, isso é coisa lá que... Pronto, que é a conclusão da história. O Benfica mereceu ganhar, ganhou bem, não há cá Rodriguinhos, nem desculpa. Ok. Entretanto, fica para o fim um jogo também com grandes expectativas, uma vez que o Braga vinha subindo nas suas exibições, nos seus resultados, já em Alvalade tinha empatado, vinha o Dragão com aspirações, confirmou-as, daí a frase da semana, que é, num grande banho de bola, Braga vê a vitória por um canudo. Esta frase do Fernando Jorge significa que o Braga foi melhor em termos de futebol jogado, mas que, ao fim e ao cabo, conta para a história e para o campeonato, foi a vitória do Porto. Uma vitória, no teu entendimento, penso que injusta, Fernando Jorge. Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, aos anos que eu vejo este Braga a jogar contra os grandes, aos anos que eu não via uma equipa como este Braga vir ao Porto e dar-lhe este banho de bola, que foi um banho de bola. O Porto ganhou o jogo imerecidamente por 2 lances fortuitos.
O primeiro é um golo que acontece num milhão de bolas. Portanto, é um remate do Samu a 40 metros da baliza, bate nas pernas do Rodrigo Mora, que foi dos piores jogadores em campo, portanto, andou lá só por vaidade. Comprovou que não é um jogador diferenciado, que é nestes jogos que ele tem que aparecer. E ele foi uma nulidade, e o Farioli aí esteve bem ao tirá-lo o mais rápido possível, a ele e a outros que andaram lá, que ele andou só a passear a camisola. E o Braga fez uma partida extraordinária. Tomara eu ter visto o meu clube, o Benfica, fazer esta partida e perder ao fim. Porque eu, ao fim, até aplaudi ao Benfica. Mesmo a perder, como o Porto acabou por ganhar os 3 pontos, eu batia palmas ao fim a uma equipa. Porque eu vi o Benfica a jogar. O Benfica é um grande clube, como uma equipa menor, como uma equipa pequena. E eu vi o Braga a jogar muito superior ao Porto. Atenção que estamos a falar num Porto que entrou neste campeonato a massacrar e que toda a gente pensava que este era um massacre para as equipas todas que aparecessem ali no Estádio do Dragão. Certo é que o Porto estava mortinho que acabasse o jogo ontem e o Braga só não ganha no Dragão porque o Braga tem aqui um problema quanto a mim. Teve o problema do treinador que chegou aqui, ainda não conhecia os jogadores, andou ali a palpar, a pôr naquele também lado, muitos jogadores novos. Muitos jogadores novos. Perdeu um grande jogador também, que foi vendido lá para as Arábias, não é? Por 40 milhões, à volta disso. O Roger. Mas tem lá outros. Agora, o que falta a este Braga, ou o que faltou ontem ao Braga, sabem quem é que foi? Foi um jogador tipo Ionidis, que o Sporting tem, um Luís Soares ou um Pablo Lidis. Qualquer um destes três a jogar no ataque do Braga ontem, o Braga tinha dado 3 ou 4 ao Futebol Clube do Porto, que o Porto não fez rigorosamente nada. Usufruiu de um golo de sorte, pura sorte, e usufruiu de um segundo golo que lhes dá a vitória ao fim, do uma azelice. E essa azelice vem também por culpa do treinador. E eu vou explicar porquê. Porque o treinador, enquanto manteve lá este Gritcher, este belga, o Porto não fez nada. Quando ele decidiu tirá-lo, porque achou que estava cansado, não estava, porque estes gajos têm outro ritmo completamente diferente. Tirou-o para meter o João Moutinho, é no espaço do João Moutinho que a bola vai entrar ali. E depois o Vítor chega atrasado e devia fazer falta. Era expulso, certo, não interessa. É no fim do jogo, é expulso. Ele tinha que abordar. Tudo bem. A abordagem dele é errada, mas a bola passa. Esperou pela bola. Mas a bola passa onde devia estar lá o Sr. João Moutinho. Mas o Sr. João Moutinho já tem 39 anos. Esquecemos-nos desse pormenor. Para jogar a este nível com 39 e 40, só conheço o Só conheço o Pepe. Não pode é jogar o Pepe, 2. Mas conheço o 1 agora, o Pepe já não joga. Mas é aqui a nível do campeonato português, chamado Cristiano Ronaldo. Esse sim, tem outra preparação física, tem outro físico, joga de outra maneira, completamente diferente. Também já não joga. Agora, o Braga gastou 18 milhões num indivíduo que para mim é uma nulidade para os 18 milhões. Estamos a falar em 18 milhões. Falta aqui um ponta de lança ao Braga, um indivíduo que faça golos. Porque só faltou isto ao Braga. Porque eles deram um banho de bola, continua a dizer. Foi obra. O Porto estava mortinho que acabasse o jogo. Aliás, a festa deles no fim é fantástica. É sintomática. Não foi só pela vitória. Foi o sofrimento que eles sentiram durante o jogo todo. Porque o Braga esteve muitíssimo bem. Trocou a bola, com personalidade. Eu vi o Braga a não se atrapalhar, a dominar a bola. Dominava 2 ou 3. 2 ou 3 do Porto em cima deles. Até desistiram depois. Vi o Porto a começar o jogo. Que não vi, este pormenor é importante, que não vi para a Liga Europa, e vamos ver agora outra vez, quando jogar com o Utrecht, o Porto, se eles põem-se ali todos, os 9, mais um, e depois o Diogo Costa na baliza, começa assim o Porto a jogar, é para meter medo ao adversário, já percebi isso. Contra o Braga, muito. Encostam todos ali, os 9 à frente, um atrás, o Benaré. Aí, atenção, outro pormenor importante. Quem foram os melhores jogadores do Futebol Clube do Porto? O Benaré e o Chiar. E porquê? É aquilo que eu disse aqui a semana passada. Porque eles têm pujança física, porque vieram, embora suplentes, na Premier League, são titulares aqui indiscutíveis. Isto sim. Esses dois é que eu vi, nomeadamente o Benarek e este Chior, eles estiveram em todas. Sim. Eles estiveram em todas. Foram os indivíduos, aliás, nos jogos todos, já contra o Moreirense, o Porto não perde por grande exibição destes dois centrais. Porque realmente são as duas grandes aquisições do Porto. Não é os outros. Estes é que são a grande aquisição. Porque se estivesse lá o Neo Pérez, continuo a dizer, e o Otávio, até este Sporting de Braga, sem avançado,
marcava 2 ou 3 golos com facilidade, porque eles tropeçavam ali nas bolas e não sabem quando fazer. Estes, sim senhor, são 2 indivíduos. Tecnicamente não são um por aí fora o que é mais do que o Bernarek. O Bernarek não é um indivíduo muito técnico, mas é um indivíduo que sabe o que está a fazer lá dentro. É um comandante tipo o Pepe, que estava lá. A imagem do Depois o Farioli, quanto a mim, também cometeu aqui uma coisa que foi a alteração do PP para o outro lado. O PP acho que naquele lado não rende tanto como no lado cá que ele estava a jogar. O William Gomes, acho que é um bom jogador, um bom pé esquerdo, mas acho que é um jogador para entrar, não é um jogador para jogar logo a titular. É um jogador para jogar 20 minutos ou 25 minutos, porque tem capacidade de drible, agita e tal. Os outros estão cansados. E depois, um indivíduo chamado Froló, que tem sido um dos grandes jogadores do campeonato. Pouco se viu, porque realmente este meio-campo do Braga esteve muito sincronizado. Eu até contava que o Vicens nem sequer mexesse na equipa, como fez o Mourinho. É que eu, se fosse treinador do Braga, nem sequer mexia na equipa, que eles estavam a jogar bem. E a equipa que está a jogar bem, com aquela facilidade a dominar o jogo, nem se deve mexer. Claro. Porque ao mexer vai-se alterar tudo. Claro. E foi o que aconteceu. Aquelas 2 substituições desequilibraram um pouco a maneira como o Braga estava a jogar. Não é? Sim, até porque os jogadores que entram é uma vitória. Tem que haver sempre um período de adaptação, não é? É uma vitória indiscutível discutível porque marcou 2 golos e quem marca 2 golos ou marca mais golos que o adversário ganha os 3 pontos. E o Porto ganhou os 3 pontos e continua na frente. Relativamente à arbitragem do Fábio Lourenço e do Tiago Martins. Mas isto são dois esverdeados. O que é que esperavam? Esperavam que eles estivessem como contra o Benfica, este Tiago Martins, que devia estar irradiado do futebol, é preciso não esquecer, devia estar irradiado. E está no bar e veio fazer um jogo destes. É evidente que ele ia estar com atenção. E porquê? Porque o Sporting vai atrás. Ou o Porto, o que é que estava à espera? Aliás, o Porto, os comentários de hoje em dia já vão dizer isso. Vão cair sobre o Tiago Martins. Que ele realmente viu bem, atenção, viu bem. Porque é uma falta indiscutível. Sobre o guarda-redes. Se disserem assim. Mas, na Inglaterra às vezes tem essas coisas todas. Na Inglaterra eles marcam em qualquer sítio. Aquela falta é indiscutível. Porque o Benarek ainda vai lá com o braço também. Mas não pode tocar no guarda-redes, é uma das leis. Não pode tocar no guarda-redes dentro da pequena área. Portanto, relativamente a isso não há nada que dizer. Agora, se fosse necessário para o Braga esta jogada, de maneira que se calhar com estes 2 esverdeados, eles até deixavam passar. Não é porque lhes interessava o Porto perder os 3 pontos aqui, ou pelo menos perder 2, não é? Porque toda a gente sabe quem é que eles são, que clube é que eles são, que eles já andaram com a camisola desse clube, não é? Portanto, não venham cá com tretas, e é por isso que isto é um campeonato da farsa e da treta. Porque nós vemos muito bem que com o VAR, e se o árbitro quiser, dificilmente há um erro. E com o VAR, então, é que não posso admitir erros desta natureza. Não houve erro nenhum. Moreno, o que é que tens a dizer sobre este Braga-Porto, ou Porto-Braga? Vitória, no fundo, penso que não foi justa, mas acabou por ser... É a única coisa... Por ser inatacável, uma vez que os golos são limpinhos. Realça aqui é que foi Deus foi tão injusto, se é caso para ver essa chamada de atenção, Deus foi injusto completamente. Se foi injusto em algum jogo de futebol, foi aqui. É uma coisa quebrada aos céus. Mas Braga é a cidade dos padres. Nem fiquei tão impressionado com o Braga, sabes? Não ficaste impressionado com o Braga? Então. Fiquei impressionado foi com a passividade do Porto. O Porto nem com os grandes clubes europeus nunca levou um banho destes em casa. 30 e tal por cento, 36% ou 30%. 39%. Posse de bola no Dragão. Nem que fosse ao contrário, nem que fosse na Pedreira, nem que fosse em Braga. É uma coisa quebrada aos céus. E o Jorge já disse também quase tudo. Eu só tenho que ressalvar aqui 2 coisas. Eu já disse na semana passada, e noutras conversas de circunstância, o Porto está a perder gás. Não é só... O Porto tem ali já... Há ali 2 ou 3 jogadores... Já não mostra a mesma frescura. Não, no meio campo. Dizer, é o Frambolt. São os 3. Quem viu aquele meio campo? O Varela.
E o PP começa sempre bem. O PP tem vindo a jogar bem. E não é só o cansaço, não vem do facto de ele estar a jogar fora do. Eu também acho que sim. Acho que o PP é médio-direito e ponto final. Mas o PP, o cansaço não vem de estar a jogar num lado ou estar no outro. O PP dá-lhe sempre esta filoxera. Quando chega a esta altura da época, é um jogador tipicamente brasileiro que se desgasta muito rapidamente. Pá. Nem parece ele. E depois lá está. Tem aquelas moções que o Rodrigo ou está desmotivado ou... Não, o Rodrigo Moura é um jogador que ainda se está a fazer. Não é? Portanto, está-se a fazer. Ele foi fisicamente ganhou, não é nenhum portento. Rui, o Braga esteve muito organizado. O ano passado ganhou pontos e pontos ao Porto. Foi ele que levou o Porto às costas. Eu penso a este nível, basta falhar um ou dois jogadores, que é o caso um pouco do que sei passado com o Benfica. Basta falhar ali um ou dois jogadores nucleares e o reflexo passa para a equipa e para o desempenho em campo. Seja com quem for. Eu penso que a organização do Braga, se mantiver, vai fazer isto a muitas equipas, grandes. Com as pequenas terá mais dificuldade, porque as pequenas jogam acantonadas na sua área. Então, o Porto não jogou ontem, o que é que jogou? Até a segunda parte, metade da segunda parte. O Porto está sempre o perigo do contra-ataque. O Porto tem bons jogadores. Há uma decalagem muito grande entre as melhores equipas portuguesas e as outras. É o estado das equipas é que é. O Braga com o Guimarães, vê se fez o que Bom, passemos depois agora para a próxima semana e as nossas previsões sobre a Champions League e a Europa League. O Sporting vai jogar à Juventus, uma equipa sempre difícil, embora nestes últimos anos muito aquém da grande Juventus dos anos 2090, e o Benfica recebe o Leverkusen acabado de ser goleado, entre aspas, foi 3-0, mas já estava o intervalo do Leverkusen, que o ano passado foi campeão. Fernando Jorge, o que é que te parece sobre estes dois jogos? Bem, relativamente à Juventus com o Sporting, a Juventus trocou de treinador, está mais forte agora, não é? Portanto, tem uma boa equipa, difícil. Trocou agora, sempre, Spalletti. Muito difícil. Este Spalletti é um indivíduo com algum carisma e está muito trabalhado, sabe o que é estas ligas europeias. Portanto, o Sporting vai ter grande dificuldade neste jogo. Se o Sporting, por fazer um bom jogo, fizer um bom jogo e tiver a sorte de ganhar os 3 pontos, provavelmente dá um grande passo em frente, até porque já tem 6 pontos e a Juventus tem 2. Relativamente ao Benfica, para mim é o jogo-chave. O Benfica tem 0 pontos, o Leverkusen tem 2 pontos, também tem poucos pontos para a equipa que é uma equipa difícil, uma equipa alemã, é uma equipa que vai jogar sem medo contra o Benfica. Sim. E, portanto, ambas precisam de ganhar. Sim, e o Benfica ou ganha este jogo, ou ganha os 3 pontos, ou então vai ficar provavelmente fora da Champions League, porque os outros jogos são de extrema dificuldade para o Benfica. Relativamente, queres que fale já? Já agora falas no Transporte e Braga aqui. Sim, relativamente à Europa League, temos o Porto, este Utrecht, não conheço, é uma equipa holandesa, já foi campeão também, aqui há uns anos, não sei como é que está, portanto é uma equipa que alguma acessibilidade para o Porto. Tem um problema, é que o campeonato deles é mais competitivo do que o campeonato português. E o Porto já teve este problema com algumas equipas, não é? Que pensava que era fácil, nomeadamente as belgas e tudo. Acho que o Porto, como está, é uma incógnita. Como estava o Porto no começo do campeonato, era de certeza absoluta que ganhava este Utrecht. O Porto tem uma vantagem, mesmo que perca, tem 6 pontos e são fundamentais estes 6 pontos que o Porto já adquiriu. Relativamente ao Braga, com o Genk, o Braga está a jogar muito e só lhe falta ali um ponta de lança em condições, que não é este que o foram buscar. O Braga, se em janeiro for buscar um indivíduo matador, não é? Pode ser um matacão, mas que seja matador, que esteja lá para empurrar as bolas para a baliza. O Samu. O Braga vai subir muito e o Braga provavelmente vai fazer um feito extraordinário, que é ficar, ainda não se conseguiram as equipas portuguesas, nesta nova dinâmica da Liga, da Champions League e da Europa League, neste campeonato, ficar nos 9 primeiros. Acredito que o Braga, se ganhar ao Genk, fica nos 9 primeiros. E isso é muito importante, não é? Para descansar e também para Moreno, as tuas previsões sobre o Benfica e o Sporting, Porto e Braga.
Eu sou muito otimista, eu acho que eles ganham todos. O Sporting tem equipe para fazer frente, para lhes fazer frente, e depois tem, como disse o Jorge, tem o grande incentivo que é o Sporting, se ganhar, fica em ali na grandes raia. Condições para evitar o É play-off. quase impossível que não ir depois. Não, evitar o play-off. O Benfica, o Mourinho não perde com o Leverkusen. Poderá, mesmo o Benfica que ele encontrou. Porque o Mourinho nesses jogos é que cresce. Era mais difícil se tivesse... ela precisa mesmo de ganhar este jogo e tal. Que fosse no campeonato, que fosse, contasse... O Benfica agora ganhar ou perder nesta competição. Adeus. Quer dizer, os benfiquistas estão esperançados que pode haver um milagre. Não há milagres. Nem que ganhe este jogo, nem que ganhe o seguinte, não adianta. São muitos, não há milagre. Não é milagre. É milagre ser apurado. Desculpa lá, é milagre ser apurado. E vou eu a Fátima a pé. Eu vou a Fátima a pé. Ei, meu Deus. Por aposta, não é por devoção. Moreno, por aposta, vou a Fátima a pé. O Benfica para ser apurado neste momento quase que era apurado para o play-off. Como assim? Mais um ponto era apurado. Porque as equipas até lá têm 2 pontos. O Benfica se ganhar... Imagina que o Benfica ganha agora ao Leverkusen. Fechas a classificação. Não há mais jogos. Tu estás a brincar o Benfica joga ao play-off. Mas os outros têm agora os jogos fáceis. Está bem, mas se perderem. O Benfica, estou a dizer, se ganhar não ganha o Real. A estes ganha, ou pelo menos ganha pontos. Estes vão ser os primeiros pontos do Mourinho, porque o Mourinho, de facto, o facto de ser o jogo em casa, que fora já não é bem a mesma coisa, mas o facto de ser o jogo em casa, o Mourinho não perde com este... Agora, para o Benfica, deixa-me só explicar, posso? Sim. Está bem. Vocês reliam-me e depois eu não consigo fazer como banal. O Benfica tanto faz que ganha o Leverkusen como não ganha. É só por... No teu entendimento, o Benfica vai ficar fora até dos play-offs. Eu só não concordo contigo quando dizes que é um milagre. Não é milagre. É os resultados, as vitórias. O Benfica, se ganhar este jogo, imagina. O Benfica tem 0 pontos. Mas sabes, o 24º classificado, sabes quantos pontos tem? Tem 2. Valha-me Deus. A questão se o Benfica ganhar, imagina, o Benfica ganha o Leverkusen. E estes indivíduos estão aqui com 2 pontos, perdem o seu jogo e fechavas o campeonato, o Benfica ia ao play-off, certo? Então não posso dizer que é milagre. O milagre é ganhar os 3 pontos. Se tu me dissesses 4 jogos. Os jogos que faltam ao Benfica... Faltam 4 jogos. Se me dissesses que os jogos que faltam ao Benfica eram com as equipes que já jogou... Não sei, mas isso... Mas o Benfica não está a jogar para os primeiros 9. Está a jogar para o play-off. Para o play-off é possível. Tudo é possível. Quantos pontos precisa para o play-off? Quantos pontos precisa para o play-off? 10, o máximo. Para o play-off? Se calhar não chega. Não, chega. Se calhar não chega. Onde é que vai o Benfica buscar? Até o Benfica a seguir joga... Vai dar um saco deles ao Real Madrid. Mas, Moreno, estás a esquecer, e não é para te reliar. O problema é que são 3 pontos. Não é para te reliar. Estás a esquecer que o Benfica vai ao Ajax. Sim, o Ajax no campeonato holandês. Tem 0 também. O Ajax tem 0. É uma desilusão, o Ajax. O Ajax tem 0 pontos. O Ajax é uma desilusão. Já não é... Estás a pensar no Ajax, é do Proust, não? O Ajax tem 0 pontos como o Benfica. Pois. Continua. Vocês são uns inocentes. Então toda a gente ganha. E agora vamos terminar. A segunda volta no próximo sábado. Mesmo os da Liga Europa ganham. Ganham todos. Pronto, ok. Assim é que é falar. Assim é que é falar. Isso é que é ser patriota. Não é patriota, é o que me vai na alma. E terminamos com as eleições do Benfica. Há uma segunda volta no próximo sábado. O Noronha, Rui Costa. Nós somos do Benfica. E eu, por mim, era o Noronha, mas pronto, eu não tenho voto na matéria. Então és do Benfica e é o Noronha? Então ias votar. Eu se fosse assim... Com certeza, então. Noronha. E tu? Tu, Moreno, o que é que tu para mim, venho a diabo escolha. Para mim, iam todos. Era tudo despedido. Ia para lá eu ou o Jorge. Se calhar não fazíamos pior trabalho. De todo modo, deixa-me dizer isto. É que se o Rui Costa ainda pode ser campeão. Claro este ano. Sim. Pode, porque a máquina está... Claro que sim. Já disse isto outras vezes e não há ninguém que me consiga arranjar argumentos diferentes. A máquina está a rolar, o Mourinho está a conseguir quebrar isto, ir a 2 pontos ou 3, não há diferença nenhuma no campeonato. O Benfica ainda pode fazer... Se
2, 3 ou 4, é nesta fase. Que diabo, o Laje estávamos a 7 e foi campeão. Se o Noronha ganhar, é tudo a partir do zero outra vez. Até o treinador. Que eu não alinho na vossa tese de que que o Mourinho fica com Mários Brancos, sem Mários Brancos. Aqui tratou-se foi do desafio ao Mourinho. E o Mourinho não fica e pode, final, e então depois. Eu até não sou especialmente fã do Mourinho. Mas isto está a rolar bem assim, e se sair vão ter que reconstruir de novo. Às tantas vão comprar mais uns 2 ou 3 jogadores dos tais 30 milhões, para substituir os 30 milhões. Tu és do Rui Costa, pronto. Não votaria em nenhum. Não. Pronto, abstinês. Era um voto em branco. Fernando Jorge. Não te podes esquecer que o Rui Costa no Mourinho Noronha é Lopes. benfiquista e até foi votar. Não disse em quem. Quer ser Exatamente. Mas vai dizer. Votou no bolso dele. Mas vai dizer. Não, vai dizer que ele disse que depois das eleições, na segunda-feira, vai dizer. Votou no clube dele. Eu vou acabar só relativamente a isso com um único comentário. Contra um adversário fraco, Noronha Lopes, e por isso talvez perca as eleições contra Rui Costa. Presidente que assina sem ler, acusa sem saber, gasta sem fazer contas e perde sem saber porquê. Se acontecer a vitória deste iluminado, que percebe muito do futebol, que já gastou 150 milhões e mais uma vez esta época, e que Mourinho já disse que talvez com 3 jogadores consiga melhorar a equipa, dou os meus parabéns aos votantes no mesmo. Depois não venham dizer que votaram sem saber. Como sou a favor da transparência, os meus 50 votos vão para o Noronha Lopes. Porque por mais fraco que seja, é sempre melhor do que um que nada assume, nada conhece, além de nem sequer ler. Tu estás a ser pago por Noronha. E com esta profissão de fé do Fernando Jorge, terminamos mais um Passa a Bola, desejando-vos uma ótima semana, cheio de coisas boas. Muito obrigado. Boa semana para todos.